Guerra na Ucrânia responsável por um número recorde de vítimas de bombas de fragmentação. Erdogan não convence Putin. Visita do presidente turco à Rússia não quebra o impasse em torno do acordo do Mar Negro. Jogadores espanhóis condenam o comportamento de Luís Rubiales. Seleção masculina considera beijo do presidente da Federação um comportamento inaceitável. O número de pessoas mortas por bombas de fragmentação atingiu um novo recorde desde que a Cluster Munition Monitor começou a registrar as vítimas deste tipo de explosivo em 2010. O último relatório dá conta de pelo menos 1.172 vítimas mortais em 8 países em 2022 e aponta a guerra na Ucrânia como a principal responsável. O conflito que se seguiu à invasão russa provocou pelo menos 890 mortes resultantes de bombas de fragmentação, 10 vezes mais do que aconteceu na Síria. As bombas de fragmentação detonam no ar e espalham pequenos explosivos por uma vasta área, tendo um efeito devastador entre a população civil, que representou 95% das vítimas em 2022. Teme-se que o recorde volte a ser batido depois de a polémica decisão dos Estados Unidos de enviar bombas de fragmentação para apoiar as Forças Armadas da Ucrânia, apesar da Convenção Internacional que proíbe este tipo de armamento, ratificada por 124 países. A visita da Recep Tayyip Erdogan a Sochi não foi suficiente para quebrar o impasse em torno do acordo do Mar Negro. O líder turco procura uma solução que permita a exportação dos cereais ucranianos e aconselhou Kiev a flexibilizar a sua posição. No entanto, não convenceu Vladimir Putin. O chefe de Estado russo admite regressar ao acordo, mas mantém-se intransigente e exige que o Ocidente retire os entraves à exportação de produtos russos. Как уже не раз говорил, нас просто вынудили принять это решение, я имею в виду Россию вынудили, так как западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки. То есть отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок. Putin anunciou ainda o envio de 1.000 toneladas de cereais para 6 países africanos, mas sublinhou que não se trata de uma alternativa. Erdogan também considera que a única solução é o regresso ao acordo que a Rússia abandonou em julho. Gündeme getirilen alternatif öneriler, Karadeniz girişimi gibi sürdürülebilir, güvenli ve taraflar arası işbirliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır. Rússia e Ucrânia estão entre os principais exportadores de cereais e o bloqueio do Mar Negro tem impacto na segurança alimentar de vários países. Uma ameaça desvalorizada pela Rússia, que salienta que, enquanto o acordo esteve em vigor, os cereais ucranianos tiveram como destino sobretudo a Europa e não os países mais necessitados. Com a chegada de setembro, milhares de crianças em toda a Europa regressam às aulas. O ritual é cumprido sem falha, também aqui na Polónia, onde mais de 170 mil crianças ucranianas se preparam para o segundo ano letivo fora do país em guerra. Nesta escola ucraniana em Varsóvia, alunos e professores debatem-se com os desafios da distância, mas não só. Складнішим для нас був цей перехід від безкоштовної форми навчання до платної, тому що нам довелося це зробити через те, що об'єм допомоги від міжнародних донорів зменшився. Допомога українським біженцям за кордоном трошечки зменшується, я б сказала, але це не погано, тому що збільшується кількість допомоги всередині України. Alguns estudantes estão já matriculados em estabelecimentos de ensino polacos, mas as aulas em ucraniano e o ambiente de proximidade são valorizados por quem se viu obrigado a abandonar o país. Ми були і тут, і виїжджали в Україну, але намагалися підтримувати контакт з нашими однокласниками. Зараз перший день трошки складно, все-таки 11 клас, але відносно щасливі, що нарешті знаходимося в дуже теплій компанії, де один одного всі підтримують. Це наша місія – працювати з українськими дітками, з молодим поколінням, яке виросте і повернеться в Україну, щоб відбудовувати цю країну. De acordo com a Agência das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, cada uma das 85 mil salas de aula polacas vai acolher este ano pelo menos um aluno ucraniano refugiado.
The stress of displacement, of trauma, the uncertainty of that affects parents and also children. And so children reported to us the feeling that they had lost the whole world. This was a phrase that came up in our study, and this made it harder for them to focus, to adjust, and to succeed in Polish schools. There are specific challenges and barriers still that Ukrainian children face. So, for example, the language barrier is one that was mentioned to us that prevents children from being accepted and being included. As noted by the UN, only less than half of Ukrainian children have been enrolled in schools in Poland. Therefore, the UN appealed to their parents to enroll their children in the offline education system, as schools are not only about learning, but also about socialization and mental well-being. Magdalena Hodownik for Euronews, from Warsaw. 5 mulheres afegãs e 3 crianças, filhas de uma delas, foram transferidas para Paris pelas autoridades francesas depois de se refugiarem no Paquistão. O grupo inclui uma antiga diretora de uma universidade e uma professora, uma consultora de uma organização não governamental e uma apresentadora de televisão. Fugiram do seu país há vários meses devido às ameaças que representam os talibãs. I was working with the government. I was an advisor for Deputy Minister for Policy, and I was threatened by the Taliban, the threat on my life. So I forced and I escaped Afghanistan and I went to Pakistan. Do not forget Afghanistan women, Afghanistan people, because they need to support of you or support of the United Nations. Organizações não governamentais gaulesas saúdam a iniciativa e dizem que é preciso criar uma verdadeira porta de entrada humanitária para as mulheres. O Irão desacelerou o ritmo de enriquecimento de urânio para 60%, limiar próximo dos 90% necessários para fabricar uma bomba atómica. A informação consta de um relatório da Agência Internacional de Energia Atómica divulgado pela agência noticiosa Associated Press. O diretor da agência da ONU lamentou, no entanto, a falta de cooperação de Teherão para reinstalar as câmaras de vigilância desligadas em 2022, a par da questão da presença de material nuclear em 2 locais não declarados. Dezenas de marroquinos concentraram-se frente ao Parlamento em Rabat para protestar contra a morte a tiro de 2 turistas pela guarda costeira argelina. Estavam a praticar jet ski em águas marroquinas quando atravessaram a fronteira marítima entre os 2 países mediterrâneos. Os manifestantes acusam o governo marroquino de ter sido brando em relação às autoridades argelinas. O Ministério da Defesa da Argélia afirma que os 2 homens desafiaram várias vezes uma ordem para que parassem. O facto de mais de 150 escolas em Inglaterra se arriscarem a um regresso às aulas com constrangimentos, que podem passar pelo encerramento total ou parcial de espaços físicos, está a criar polémica. A decisão foi tomada pelo governo, que teme que a degradação de alguns edifícios feitos com betão celulodar autoclavado, mas há quem o critique por não ter agido antecipadamente. New information came to light relatively recently, and it's important that once it had that the government acted on it as swiftly as possible. Of course, I know the timing is frustrating, but I want to give people a sense of the scale of what we're grappling with here. There are around 22,000 schools in England, and the important thing to know is we expect that 95% of those schools won't be impacted. Sunak é também acusado de não ter financiado integralmente o programa de reconstrução das escolas em Inglaterra quando era Ministro das Finanças. O Primeiro-Ministro recusa as alegações. I think that is completely and utterly wrong. Actually, one of the first things I did as Chancellor in my first spending review in 2020 was to announce a new 10-year school rebuilding programme for 500 schools. Now, that equates to about 50 schools a year that will be refurbished or rebuilt. And if you look at what we've been doing over the previous decade, that's completely in line with what we've always done, about 50 or so schools a year refurbished or rebuilt. Ainda assim, a notícia apanhou de surpresa as escolas, que procuram agora soluções que podem passar pelo regresso às aulas online, como na pandemia de Covid-19.
Depois da fotografia, as imagens. Olaf Scholz apareceu de pala preta no olho direito numa reunião do grupo parlamentar do SPD, um momento que não terá surpreendido, já que o chanceler alemão tinha publicado nas redes sociais uma fotografia sua com este novo look, para que pudessem todos acostumar-se à sua nova, mas temporária imagem. Scholz sofreu uma queda enquanto corria no último domingo, mas dizia que os ferimentos pareciam piores do que são. Primeiro foram elas, agora são os jogadores da seleção espanhola de futebol a condenar o comportamento de Luís Rubiales. Em comunicado lido durante os treinos para as próximas eliminatórias para o Euro 2024, o capitão dos espanhóis classificou a atuação do presidente da federação como inaceitável. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. Nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, igualdad y diversidad. Debe dar un ejemplo en sus conductas, tanto dentro como fuera del campo. O presidente da Federação Espanhola de Futebol encontra-se suspenso por 90 dias pela FIFA após ter beijado sem consentimento a jogadora Reni Hermoso no final do jogo que sagrou a seleção feminina espanhola campeã do mundo de futebol. Rubiales insiste que o beijo foi mútuo e consensual, tendo só mais recentemente admitido não ter tido um comportamento exemplar. Reni Hermoso tem recebido apoio através de várias manifestações. A mais recente ocorreu em Barcelona, encabeçada pelo movimento feminista em Espanha.